gentedeopinião.com.br, o único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos. Além dos vários focos de jornalismo, Gente de Opinião também divulga o livre pensamento, na visão dos melhores colunistas e colaboradores. Opinião TV, energia e meio ambiente, Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo o que você precisa saber. O que você não viu na TV aberta, você vê no Gente de Opinião. Gente de Opinião, liberdade de expressão. Dinossauros do rádio no Papo de Redação na TV. Papo de Redação na TV. Acabar com essa bagunça aqui, Sérgio Melo. Pronto. Pode deixar o baiano que até o final do programa ele acaba. Olha aí, ó, ele vem. Já estamos no ar, ué? Jax. Bom dia, Rondônia, bom dia, Brasil, bom dia, América do Sul, bom dia, planeta Terra, Sistema Solar, diretamente do outras Parque porcarias dos Dinossauros mais. Aqui em Porto Velho, no Sistema Imagem de Comunicação. Estamos começando mais um Papo de Redação na TV. Everton Leone, de férias no Himalaia. Já está a 200 metros. 42 metros ele já subiu. 42 dos 10 mil, para chegar no cimo do Everest. Isso. Beni Andrade na Pauliceia desvairada, batendo foto em tudo que é lugar, né? Ele teve um problema lá. Teve um problema, sério? O Beni foi convidado a se retirar do estado de São Paulo. O governador Alckmin está prestes a fazer um decreto proibindo a passagem do Beni por lá, porque ele tá que nem o Átila, onde ele pisa não nasce mais grama. Pelo amor de Deus. Então o governo, das praças lá onde o Beni foi, estão destruídas. Como ele mesmo diria, ele tem um toque de merdas. Olha aqui, ó. Idiota. A cadeira dele está vazia. Está vazia de protesto, em sinal de... Será, gente? O Everton Leone, com aquele aparato de alpinista, ele consegue andar mais ou menos 1,5 metro por dia. É uma vergonha para a humanidade. Devia ter ido para outro lugar, para Las Vegas, para Nova York. Camisa tanto lugar legal Himalaia, fazer o quê lá? Não, e com a camisa do Grêmio. Não, e aquela pança, aquela barriga, né? Pelo amor de Deus. Quem é que consegue subir morro com barriga? Ninguém. Pois é, desfalcado desses dois dinossauros, estamos aqui eu, Sérgio Pires, doutor Amadeu Machado, que parece que gostou do ninho dos dinossauros. Nós é que gostamos. Só que o Beni mandou exorcizá-lo daquela cadeira. Tira o doutor Amadeu Machado da minha cadeira. Pelo amor de Deus. Ficou com medo de perder o lugar. É ciumento, é ciumento. Eu sentei ali um dia. E o Léo ladeia. Eu sentei ali um dia. É pesado, eu sentei lá. É verdade. Pesado. Não é fácil, não. Tem uma aura de... Tem aura. Eu gostei aqui foi do cheiro de formol. Mais perto do microfone aqui. É assim, formol e enxofre, né? Aí, mais pertinho do microfone. Quando chega perto daquela cadeira assim, exala aquele perfume de formol, enxofre e pimenta... queimada. Isso. Alguma coisa assim. A gente vamos demonstrar para os nossos telespectadores que quando esses bagunceiros não estão aqui, a gente faz um programa que presta. Um programa decente, um programa organizado. Porque quando o Everton está aqui, ele tenta mandar e não manda coisa nenhuma. Primeiro e o Beni não deixa ninguém falar. Ah, não. Primeiro só fala ele. É 75% do programa para ele. Isso. Aí o Beni começa a dar coice em todo mundo. E começa assunto e não termina. Não. Doutor Amadeu Machado. Boa tarde. Aliás, bom dia. Um bom dia. Eu tinha comentado que eu vim de azul hoje como uma demonstração de fraternidade, né? Nesse período, Natal, Ano Novo, todo mundo está com o espírito desarmado. O Everton, infelizmente, está viajando, mas eu deixo aqui a minha homenagem ao tricolor dele. Hoje eu estou demais. E desejo a vocês também, eu espero que tenham tido um bom Natal, que o ano de 2014 seja pródigo de realizações, e a toda a nossa sociedade que está nos assistindo, eu aproveito essa oportunidade ótima que vocês estão me proporcionando para fazer essa declaração de solidariedade, de fraternidade, para que nós possamos viver cada vez melhor.
O cacique Léo Ladeia. Eu acho que o que está acontecendo ali é o seguinte: quando há leniência e o Estado se ausenta, o crime se apresenta. É bem desse jeito. Chega o que rima, aconteceu né? ali, é verdade, terminou rimando, sem querer. Mas é o seguinte: aquilo ali é leniência. O Estado fica dizendo que o índio precisa ser tutelado, precisa ser isso e aquilo. Sabe quantos anos tem que eles cobram pedágio lá? 5 anos. É. R$70 um ônibus. Uma hora ia dar uma porrada, né? A primeira coisa para explicar aqui é o seguinte: a cidade de Humaitá está distante aqui de Porto Velho 200 quilômetros. E ela vive muito em função, apesar de pertencer ao estado do Amazonas, mas ela vive em função de Porto Velho. Um dos desaparecidos mora aqui, né? Mora aqui em Porto Velho. Mora aqui. Perto do Banco do Brasil, aqui na Esplanada. Isso. E aí a história é a seguinte: tudo que ocorre lá em Humaitá ou aqui em Porto Velho tem uma relação direta. Nós temos pessoas que moram aqui, que você está falando aqui, que tem terras lá, que trabalham lá, e essa ligação é muito constante. Humaitá vive em função de Porto Velho e não em função de Manaus. E aí essa coisa termina complicando um pouco mais, porque se fosse uma cidade que pertencesse a Rondônia, a ação seria mais fácil. Mas Humaitá está distante de Manaus muito. 750 quilômetros, sul do Amazonas, e é fim de mundo. Chegar até Humaitá a partir de Manaus é extremamente difícil. Bom, um cacique, a história que se conta é que um cacique foi morto. Dia 3 de dezembro. Dia 3 de dezembro. Na cidade. Na região. Ele estava na cidade, né? Na região. Não sei dizer se estava em Humaitá. Mas aí é o seguinte: os índios, com aquela a sua linha de pensar, a sua cultura, foi lá e pegou essas 3 pessoas, inclusive o Steph, que é uma pessoa que é conhecida nossa aqui. Bom, o que aconteceu até agora ninguém sabe, mas o Sérgio diz uma coisa aqui que eu também faço coro. Eu acredito que eles foram mortos. Porque índio é radical, assim, né? Muito radical. Não tem se a questão é de vingança, é sangue se lava com sangue. O olho por olho, dente por dente. É mais ou menos ali, a lei do talião. E ontem Não foi o que aconteceu em Roosevelt. Lá os índios trucidaram 27 pessoas sem nenhum motivo aparente. De morte aparente. Só ficar de negócio. Essa história de Roosevelt é bem diferente daquilo que está acontecendo aqui agora no Humaitá. E ontem, o Ministério Público Federal do Amazonas recomendou. Fez uma recomendação. Eu acho engraçado essa história de recomendação do Ministério Público, porque é o seguinte: ou você faz, ou então nós vamos olhar você com outros olhos. Ou seja, tem que fazer. Ele recomenda e diz: se você não agir assim, você estará em curso em tal artigo que dá uma pena de tanto. Quer dizer, então, já está julgando e já está lá, o rapaz já está com tudo pronto na mão. Então é o seguinte: pediram que parassem de incitar o racismo. O discurso. O que está certo, né, Léo? O discurso discriminatório, né? Mas nesse caso, quem está incitando, a meu ver, o racismo é o próprio governo. Pela omissão? É o próprio governo, pela omissão, pelo esse negócio de cota para negro, cota para índio, cota para pobre. E agora teve um município aqui, São Lucas do Rio Verde. O prefeito sancionou uma lei municipal, arrumando agora cota de emprego na prefeitura para presidiários. Virou Brasil. Pois é. O governo brasileiro que gosta dessas coisas vai já pegar essa ideia e colocar no Diário Oficial da União. E aí, doutora Amadeu, o que o senhor acha? De fato, essa política de proteção das minorias raciais, ela pode, na forma como ela é conduzida, ela pode criar compartimentos estanques dentro da nação. Tem um efeito contraproducente. Comprometer o senso de nacionalidade, que começa a ter um discurso de isolacionismo. Quer dizer, aquela decantada demarcação da reserva Raposa Serra-Sol, demarcação contínua de área que estava ocupada há 30. Tinha 2 municípios dentro daquela área. Pois é. E hoje os índios sobreviviam trabalhando para os plantadores de arroz que tinha lá. Aqueles mesmos índios hoje são donos de toda aquela reserva e é uma nação. Estão morrendo de fome. Estão indo para a cidade. Mas ali tem uma explicação. Ali tem uma explicação. Ali é o poderio das ONGs internacionais. Mas é o ali, seguinte, se você fala português, você não entra à noite. Velho. Só quem fala inglês.
Quem fala japonês, quem fala espanhol, brasileiro não entra ali. Eu não diria que é somente essa questão das ONGs, não. Eu acho que elas têm força, mas o que houve ali, eu vou falar em juridiquês, Data Vênia foi uma senhora cagada do nosso STF. Não, do governo brasileiro, não, todos os setores. O julgamento foi do STF, a gente precisa ter coragem de falar essa coisa. Não, pelas ONGs, por todos. Aquilo ali não poderia ter acontecido nunca. O governo... Até porque nós tínhamos uma lei, em 1988 já havia uma determinação de que terra indígena é aquela que está ocupada, acabou. Daquela data para trás. Isso. Mas ali o governo autorizou a demarcação contínua. Isso. E houve quem questionasse aquele senador lá, Mozarildo, lá de Roraima. Porque Roraima hoje, para a população branca, é 1/3 do território. 2/3 está comprometido com reservas indígenas. Para 340 índios. A fronteira toda ali, Venezuela, Colômbia, está comprometida com nações indígenas. Nós não temos, a fronteira ali está desprotegida. Apesar de o exército poder ter alguns pontos de referência ali, mas a fronteira em si está desprotegida, porque são nações. E a hora que eles dizem assim, bom, já que eu sou uma nação, eu não sou mais Brasil. É verdade. Mas nessa questão aqui do Humaitá... Eu não quero dizer que desproteger, deixar largado, atirado, se vire. Mas eu acho que tem que ter critério para isso. Tem que ser mais ponderado, tem que ser mais razoável. E não está havendo. Vamos trazer... Agora, nesse caso de Humaitá, a omissão começou no assassinato do índio, que não foi seriamente investigado. Ninguém deu bola, como se não tivesse acontecido. Quer dizer, como se não tivesse acontecido. Aí cadê todo esse discurso de a FUNAI foi para cima das autoridades, querer saber quem foi que matou o índio? Olha, a gente volta para aquele ponto, o pessoal diz o seguinte: os índios estão errados? Não estão. Eles precisam saber. Lá, a sociedade lá de Humaitá tem severas queixas sobre a conduta desses índios. Há longos anos, não é de hoje não. Essa questão não é de hoje. Andam de moto, são atrabiliários, não respeitam as leis de trânsito, estão sempre normalmente embriagados. Aí é que cobram pesados preços pelo pedágio de uma rodovia federal. Eles não têm ainda a cultura, a hora que entra mistura assim, de impacto e eles não trazem uma bagagem cultural, eles são ingênuos, eles são puros, eles são povos da floresta. E você põe um ingrediente como álcool num problema desse. Pelo amor de Deus, aí eles entram na civilização e são impactados. Amadeu, a gente tem aqui a Casa do Índio, da FUNAI. Cara, lamentável. Aquilo é uma pocilga. E olha o dinheirão que essa FUNAI recebe. Olha a fortuna que essa gente recebe. Dá uma dó, porque você vê ali, eu não. As pessoas falam, os meus amigos falam o seguinte: você é defensor de índio. Não é bem assim, não. Eu sou defensor de minorias. O índio, na hora que ele chega aqui na cidade, primeiro, ele é tratado como uma coisa. Ele é meio invisível. Você não vê o índio. Você só vê o artesanato que ele produz. Mas ninguém vê o índio. Quem está lá com ele não é pai nem mãe, é índio. A criança que está lá com ele não é criança, é índio. E o índio é olhado dessa forma. Pelo amor de Deus, cara, a gente precisa ter cuidado com essas coisas, que é o que não existe nem aqui, nem existe lá no Humaitá. Essa região ali que o coronel estava falando ali, o 150 ou 180, são duas. Matupi. Matupi. Santo Antônio do Matupi. São duas unidades. Ali no 150 você dá uma quebrada pro lado direito e vai para a estrada do Estanho. E lá para frente você vai pro Apuí. Cara, você passa para Transamazônica, você passa horas e horas andando naquela estrada ruim e a única coisa que tem ali é índio. Lá no Apuí não, porque é terra boa. Aquela história que eu estava falando lá de Ariquemes, lá onde tem terra boa, o pessoal está brigando por ela. Eu quero pegar também uma outra faceta dessa questão que a gente viu ali e que me impressiona muito. Antes de qualquer coisa, só para encerrar, índio é brasileiro também. Também. E quando eu falo a respeito de Raposa Serra do Sol e que eu digo que foi um erro, que não tem mais tamanho, eu estou falando isso por uma questão de proteger também o índio. Porque separar é aquilo que o Amadeu falou, isola e uma hora alguém vai tomar conta. Já que o governo do Brasil não toma conta, alguém vai tomar, nem que seja inimigo. Mas uma coisa que me chama a atenção nesses eventos de minorias, de índios, aquela questão de Rio Pardo ali, a invasão e outras coisas, de onde sai tanta polícia em horas, quando toda a sociedade está atirada às traças na segurança pública. Você passa horas em Porto Velho, andando na rua e não vê um policial.
Ou eu estou exagerando? Esses últimos dias estaria exagerando. Não, esses mas últimos dias tem muita gente na rua. Depois que aconteceu a sociedade de todas as cidades está sem policiamento, insegura, nas mãos dos criminosos, refém dentro das casas. E cadê as polícias? Mas aí dá um problema lá com o índio, lá no quilômetro 8.600 da Transamazônica. Em 15 minutos tem 800 policiais lá. Vem até de helicóptero. Então eu quero saber que tratamento é esse. Por que determinadas questões se mobiliza tanta gente e para a sociedade que está refém dos bandidos não há proteção nenhuma? Há quantos anos, Sérgio Pires, você vem cobrando providências para a morte daqueles 27 garimpeiros? Não, aquilo não vai acontecer nunca. Enquanto tiver esse tipo de governo e esse tipo de judiciário que nós temos, há quanto tempo zero. Vai fazer 10 anos agora, em abril, a chacina de Roosevelt. A Polícia Federal fez um inquérito lá dentro, indiciou 120 e poucas pessoas, todas indígenas, uma ou outra não é indígena, me parece, uma ou duas. O processo está engavetado no Ministério Público Federal, lá de Ji-Paraná, vai fazer 10 anos. Ora, nesse período, então, não é uma questão de pessoas, deve ter trocado os procuradores muitas vezes. É a filosofia do Ministério Público Federal. Ou seja, não é um alguém, se o Sérgio Melo mata um índio, o Sérgio Melo, quinta-feira está sendo julgado. Se um índio trucida uma pessoa, 10 anos depois, nenhum foi denunciado para a justiça. Não estou querendo que sejam condenados ou presos ou mortos. Não Pelo menos responder na justiça. Não, quero que o Ministério Público faça o seu papel, que é denunciar um assassino. Um assassino. Olha, ou um grupo de assassinos. Foi uma chacina. Olha, a chacina do Urso Branco, que foi um terror também. Até hoje repercute. E aconteceu no mesmo período, na mesma semana. Já houve 2 julgamentos dos envolvidos. Todos foram condenados. Sério? Só para concluir. E lá em Roosevelt, onde 27 brasileiros, pais de família, não importa, invasores, são criminosos, mas são seres humanos, foram trucidados e as autoridades não tomam uma providência. Que país é esse? Que justiça é essa? Brasil, eu só queria dizer o seguinte, você falou alguma coisa aí com a qual a gente precisa tomar cuidado. É que você diz o seguinte: existe uma forma de tratar a questão indígena. Aí você citou o Roosevelt, mas aqui no caso de Humaitá, o índio que foi morto não foi investigado. Nem pelo Ministério Público, nem pela polícia, nem por ninguém. Eu estou falando sobre um assunto que foi investigado. Pois é. Esse tem que ser investigado. Os envolvidos têm que ser presos, tudo. A lei tem que ser para todos. Agora, velho, a lei é bonita. O que está escrito é bonito, né? O assassinato desse... Dia 3 de dezembro. 3 de dezembro, nós estamos com 20. Você vê que não teve nem repercussão. E eu estranho isso, né? Porque um assassinato de uma liderança indígena geralmente é manchete no jornal no dia seguinte. Repercute muito. E esse passou. Nós só ficamos sabendo do assassinato desse quando estourou a questão. Quando sumiram os 3 cidadãos que até agora não se sabe onde se encontram. Agora, o caso lá em Humaitá, eu acho que ainda cabe a gente conversar mais um pouquinho, porque aquilo ali tá uma panela que a pressão ainda é aumentando. Eu estou preocupado com essa informação que o Sérgio Pires me trouxe, informação recente de um grupo de pessoas que invadiram a aldeia e tocaram. Tem vídeo no YouTube já tem. Ainda filmaram, né? E aí os índios berrando, desesperados. Se ouve a voz deles ao fundo berrando. É verdade. E rapaz, olha, isso é sério, hein? Não, eles estão brincando, estão brincando. Como é que é a rimazinha aí da leniência? Não, quando o governo se ausenta, o crime se apresenta. E eu tenho um amigo que senta. Aí irmão também. Gente, é o seguinte, o bendito do Ministério Público Federal lá do Amazonas, quando ele soltou essa nota, é o seguinte: eu não sei, eu não conheço, eu vi alguns 2 ou 3 sites que falaram a respeito desse assunto. Um deles é combate ao racismo indígena. Combate racismo indígena, exatamente as 3 palavras que formam o nome desse site. E tem outros sites que estão falando a respeito. Mas, meu amigo, o que eu vou te falar é o seguinte: é TNT pura. Os caras só colocam, quer dizer, é racismo por 2 lados. Nós estamos tratando de brasileiros. Agora, nessa questão, o Ministério Público Federal está muito certo de combater e proibir o racismo de qualquer tipo de racismo. Natureza. Contra índio, contra preto, contra branco, contra azul, contra analfabeto. Racismo zero. Isso eles estão certos. Nós vamos para o primeiro intervalo.
É raça humana. É raça humana. O problema é couro. Ó, eu aguento até os gremistas. Pois é, olha, eu quero agradecer a audiência do nosso querido professor Alexandre Porto. Ele está pedindo muito respeito com o Grêmio, viu, Sérgio? Tá. Abraço a todos, diz ele aqui, a turma de doido. Não falem da camisa do Grêmio. O manto imortal tem que ser respeitado. Meu E Deus. ele está dizendo aqui que nós temos índios que se formaram na Uniron. Existem índios bem aculturados, né? Já Preparados. professores Já de no meio universidade, acadêmico tem. no meio sim, acadêmico. Não, nós temos, E ele nós tá temos dando esse lideranças testemunho. mundiais, né, rapaz? Pois Nós é. temos lideranças mundiais que são daqui de Rondônia, como é o caso do Almir Suruí. Do Almir Suruí. Olha isso. Naquela olha o mesa nosso- tá faltando ele. Beni Beni Andrade. Andrade, onde andará? Volta, Beni, volta, Beni. A cadeira está vazia. A cadeira do rei está vazia. É um bando de idiotas. Será o doido, herdeiro Beni, desse pelo amor de trono? Deus. Tá aí. Não, ó. ele tá entrando por telefone pra verdade, xingar. é. É impressionante. Tá ali ele. É. Bem, vamos discutir ainda a questão desse conflito lá de Humaitá, que pode ter um final mais trágico do desdobramento que terrível. começou, né? É engraçado Desdobramento o seguinte, terrível. deixa eu falar. Na quinta-feira, hoje é sábado, na quinta-feira, tem um amigo que está aqui, mora em Porto Alegre, mas nós nos conhecemos há 60 anos. Ele veio aqui para a formatura de um afilhado dele, filho do Ney Leal, se formou. E o padrinho é de Porto Alegre, o Lauro Rosa. Deve estar nos vendo, inclusive. Um O abraço. Lauro veio para a formatura do afilhado. E me revelou assim, Amadeu, eu nunca fui do outro lado do rio. E ele já veio várias vezes aqui. Eu chamei ele, vamos almoçar, vamos comer um peixe em Humaitá. Rapaz. Na quinta-feira nós fomos lá. Tava normal. Normal, absolutamente normal. Comeram peixe, eu achei muito, beberam açaí. muito quieta. A cidade estava recolhida, não tinha movimento, não tinha ninguém na rua. Só o pessoal na beira do rio ali tinha táxi. É assim. o silêncio antes da explosão. Não, é assim o tempo todo, cara. Essa cidade é lá muito calma, muito pacata, tranquila. Ela é assim. Mas vamos lá no restaurante que recomendaram, do Palhoça lá. Já conhece? Peixe. Bom, muito bom. Comemos um peixe maravilhoso. Terminamos de almoçar, voltamos para Porto Velho. Não vi nada. Eu não vi nada. Eu e a dona Lisete comemoramos o aniversário de casamento desse restaurante no ano passado. Ela comemorou 100 anos e eu 30, porque eu aguento ela 30 anos e ela, coitada, ela sofre comigo há 100 anos. Será, então gente? ela conta o triplo, né, do O tempo de tempo dela casamento. conta em- Conta de três vezes. Para cada ano meu, são 3 dela. A TT queria comemorar o aniversário de casamento comigo. Disse, vamos matar um pouco. Eu disse, o que é que o pobre do bichinho tem a ver Tem com a a ver gente? com isso? Para com isso, coitado. Pois bem, quando eclodiu toda essa movimentação que culminou com o incêndio dos carros do prédio da Funasa, lá na parte que atendia a saúde indígena e da FUNAI, existiam alguns índios transitando pela cidade. Quando eles viram que a coisa estava pegando fogo, Literalmente? foram se abrigar no exército. E estão lá. segundo 143 contas, índios. 143 índios. Entre homens, mulheres, mais mulheres e crianças. Estes estão sob a custódia do Exército Brasileiro, que tentou levá-los para a aldeia, mas a população Não permitiu. bloqueou o transporte da balsa e não está deixando nem entrar e nem sair ninguém na aldeia. Eles estão preocupados com o mantimento que eles têm lá, porque índio quer terra boa, mas não sabe mais plantar, né? Não. Depende de tudo Olha que o vem da Ministério cidade. Olha o Ministério Público para olhar isso lá. Por que deixa as coisas ficarem desse jeito? Então, agora estão temendo que os índios vão morrer por inanição, ter o que comer. Ou então vão ter que virar selvagem de novo, vão ter que aprender a caçar e aprender a plantar para poder subsistir. Madeu, eu gosto de discutir esse assunto, mas eu confesso que eu não tenho a mínima ideia de como solucionar. Nós temos chegamos numa encruzilhada, que é o seguinte, nós temos um índio que era selvagem completamente, que lá vivia. A FUNAI, que é o organismo, antigamente o SPI, né, Serviço de Proteção Índio, depois virou FUNAI, é que faz esses primeiros contatos
contato para levar alguma coisa de bom à aldeia. E a primeira coisa de bom que ele leva para a aldeia é gripe, varíola, esse negócio todo, e aí dizimam uma boa parte. Depois disso... Os sobreviventes... depois disso você quer dar saúde ao indígena. Ele tem uma estrutura de saúde que permite a ele continuar existindo por séculos. Mas a gente precisa levar a saúde melhor da floresta. Aí leva a saúde do branco lá para o índio. Vamos chamar de branco alopatia. Aqui. Alopatia. Daí a pouco precisa educar o índio. O índio só sabe falar a língua dele, precisa falar a língua pátria. Aí ensina a língua pátria. E ele vai ensinando coisas, vai oferecendo. Cara, o índio vai querer a caminhoneta de luxo também, vai querer dinheiro, vai querer tomar cachaça, vai querer tudo isso. E eu, sinceramente, eu não sei qual é o caminho que o Brasil deve tomar, eu não sei como é que foi feito nas outras nações, mas é o seguinte, nós vamos ter que integrar esse pessoal, ou então vamos deixá-lo do ponto onde estava. No primitivismo em que vivia. Eu acho que seria uma temeridade você deixar ele no primitivismo. Mas... ou a gente aceita e acolhe o índio e dá a ele a condição para que ele viva de forma digna, ou então a gente vai ter que repensar o modelo. E esse modelo da FUNAI, eu vou te contar, é uma porcaria. Eu acho que é uma porcaria, Léo. Eu acho que cada povo indígena deveria ter a sua autodeterminação por si mesmo. Sem precisar de tutela do Estado. Acho interessante isso aí. Entendendo? Mas aí não é tão simples assim. Não é tão simples. Se deixasse os índios sem nenhum apoio, sem nenhuma proteção, eles estariam dizimados. Os brancos entram lá e matam criança, matam mulher, matam tudo por causa de uma árvore que eles querem para roubar. E não fazem isso por causa da FUNAI? Não fazem isso porque eles podem pagar caro, né? Não, mas porque tem uma lei que protege não é por causa da FUNAI que não fazem isso. Olha, nessa tanto questão que entraram. A Polícia Federal estava esperando uma autorização da FUNAI de Brasília para poder ir atrás dos sequestrados, para poder entrar na terra indígena. Tem algumas Hoje de manhã já foram lá, esse pessoal já entrou lá, já tocou fogo, já filmou e já trouxeram o vídeo para o YouTube. Essa questão de proteção dos índios tem que ter alguma coisa, porque senão eles estão ferrados. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Olha, vamos olhar. Porque no meio desses madeireiros aí, tem tanta gente que não presta que não vale a pena nem a gente entrar nesse assunto. Vamos olhar um aspecto. Os Estados Unidos, aquela corrida para o oeste, criou um conflito, quase que é uma primeira guerra de secessão, né? Seria entre brancos e índios. E houve uma matança, foi uma chacina ali. De qualquer maneira, para concluir aquele episódio trágico de colonização, foram criadas reservas indígenas. Se você andar hoje lá, você entra em reservas indígenas onde os índios estão todos aculturados. Tem tribos lá que são donos de cassinos. Navajos são ricos, estão né? Bem. Lá eles têm uma FUNAI lá. Na divisão das reservas tenham dado só carne de pescoço para eles. É verdade. Lá eles têm uma FUNAI? Não, é outra. Lá tem outra legislação. Lá é outro país. Aqui é o Brasil. Aqui é o Brasil. Que é diferente do Brasil. Devia ter alguma coisa. Lá os estados têm independência constitucional. Mas aqui, o modelo que nós temos aqui não está funcionando. Não está. Isso é uma realidade. E já faz nunca tempo. Funcionou. Faz tempo. Veja só. O pior é não se tentar eu sou de acordo com o que o Léo diz. Nós não temos receita pronta. A exploração de reservas minerais, a exploração de madeira nas reservas indígenas é uma mas matéria que está sendo discutida e não. Mas por quê, doutor? Porque ela está sendo tratada ideologicamente. Quem está no poder hoje, o pessoal da esquerda, eles tratam a questão indígena. Desculpe, isso não é ideologicamente, claro isso é sacanologicamente. Porque é o seguinte, os caras estão brigando. Essa briga que está acontecendo aí, fela da putagem. O nome que está acontecendo. Essa história aqui. Corta. Essa história aqui, baixou um Beni aí agora. É o seguinte, essa história que está acontecendo aqui em Humaitá é o seguinte: não é tensão entre índio e branco, é tensão econômica. O que os caras querem é a terra do Apuí, que é a terra mais rica que existe aqui no sul do Amazonas. O que existe aqui hoje, dentro de Rio Pardo e tal, não sei o quê, é terra.
E agora, eu acho uma estupidez que a gente deixe uma reserva, eu não sei qual é o tamanho dela. Mais de 1 milhão de hectares. Não, lá em Roosevelt. Tá lá, o cara passando fome e não diga que o índio do Roosevelt... Não, só os caciques é que não, só eles é que tem alguma coisa, porque o resto passa fome. Nos anos 80 eu fiz uma entrevista com o então deputado federal Moisés Benesbi. Havia uma regularização de umas terras indígenas lá em Guajará-Mirim. 56 índios, eu gravei bem o nome porque foi o ano que eu nasci, 56 índios da aldeia foram localizados, identificados, e precisava demarcar uma área imensa que levou muitos seringais produtivos, castanhais, do Moisés Benesbi. Isso. E ele chegou na FUNAI e disse: vocês estão preocupados com esses índios para quê? Não, nós estamos preocupados com a preservação dessa aldeia para que eles continuem vivos, não se extingam como muitos já aconteceram. Ele disse: então tá bom, vocês deixam minhas terras produtivas produzindo, eu pego esses 56 índios, levo para o Rio de Janeiro, deixo hospedado por minha conta no Copacabana Palace até eles morrerem. E eu cuido da geração que for produzindo para ficar lá no Copacabana Palace. Hotel 5 estrelas do Rio de Janeiro, na beira da praia, bem por minha conta. Bem estilo Moisés Benesbi. Rapaz, foi tocado da FUNAI. Foi tocado um terror em cima dele. Deus o livre. Será, gente? Proposta indecorosa. Mas você acha que é indecorosa uma proposta dessa? Não, o problema é esse, é filosófico. A figura do índio, para eles, é a poesia pura. Eles podem morrer de fome, mas a figura do índio... Tem que morrer no lugarzinho dele. Tem que morrer ali com aquelas tradições. Até porque os índios foram, desde a descoberta do Brasil, foram dizimados, foram destruídos. Para encerrar esse assunto aqui, eu queria propor o seguinte: você que leia o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Conta muito dessa história aqui que nós estamos falando. E tem coisa que a gente pensa que é de um jeito, não é de outro. Bem, vamos lá. Vamos agora para um outro assunto que impactou a sociedade porto-velhense de Rondônia. É uma reportagem da nossa querida Sângela Oliveira. Na verdade, um stand-up que ela fez com o professor da escola, porque a família não quis falar. O fato aconteceu em Jaci, Paraná. Vamos então à matéria do menino que deu um tiro no colega. Por volta das 10 horas da manhã dessa sexta-feira, uma criança de apenas 11 anos disparou contra um colega de 12 anos dentro da escola municipal no distrito de Jaci, Paraná. Eu converso com o professor Plácido, que estava no momento em que tudo aconteceu. Professor, explica pra gente como foi esse acidente, esse crime. Olha, eu não sei, que no momento eu estava na quadra, estava indo beber água e... quando eu deparei com ele já caído no chão, pedindo socorro, a princípio eu pensei que era um ferimento leve, né? Nunca nós imaginamos que ia ter esse acontecimento na escola, que é uma escola muito pacata. Eu já trabalho há 15 anos nessa área, eu nunca vi um acontecimento desse. E infelizmente aconteceu, né? Nós socorremos a criança até o João Paulo. E, inclusive, eu gostaria de agradecer à escola, ao pessoal de posto de saúde e também da ambulância que deu todo o socorro necessário até o João Paulo, a equipe do João Paulo. E graças a Deus, apesar do susto, a criança está bem, saiu agora da cirurgia, né? E provavelmente será encaminhada para o Cosme Damião. E eu queria aproveitar, falar para os pais prestarem mais atenção nos seus filhos. Veja o que ele está levando para a escola, o que está trazendo, porque quase aconteceu uma tragédia, tá? Graças a Deus, o pior não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Então, papai e mãe, preste mais atenção no seu filho, veja o que ele está levando para a escola ou trazendo. E como que era a relação dos dois, professor, dentro da escola? Olha, a princípio eles eram amicíssimos, tanto que ele morava perto da casa do outro, que atirou era amigo. Eles eram amigos, brincavam juntos. Na escola que eu dou aula para eles também, nunca vi nenhum atrito, são crianças dóceis. Realmente eu não sei o que aconteceu, como é que essa arma chegou na mão dessa criança. Eu acredito que deve ter sido um acidente, que essa criança pegou essa arma em casa, porque lá como é uma zona rural, nas casas do sítio, todo mundo tem a sua arma, né? Eu não sei como é que essa criança conseguiu entrar na escola e infelizmente aconteceu esse sinistro, que graças a Deus, dos males o menor. Tá? A criança não sofreu nenhuma sequela,
né? Ele já foi operado, já está na sala de recuperação, e eu peço mais uma vez, reiterando o que eu disse: papai e mamãe, preste atenção no seu filho, veja o que ele está levando para a escola e trazendo. Obrigada, professor, pelas informações. Sângela Oliveira, para o jornalismo da TV Candelária. E então, é um fato realmente muito raro de acontecer. Graças a Deus, raríssimo aqui em Porto Velho, mas não tanto no mundo, né? Não na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo, em que os meninos estão indo para a escola armados. E a diferença é que lá eles estão armados pela violência que os cerca e pelo que aprendem. E aqui tudo indica que foi um acidente. O menino pegou a arma do pai, por curiosidade. Mas olha o que o professor disse, né, doutor Amadeu? Os pais têm que cuidar dos seus filhos, não é só fazer filho jogar no mundo, bicho. Prestar um pouco de atenção. Não, pelo amor de Deus, uma criança de 11 anos sai com um revólver de casa e ninguém viu, ninguém sabe, ninguém toma providência. Tá mal guardado. Tá mal guardado. Agora, Sérgio, eu vou dizer uma frase que é da minha mãe. Menino cega a gente. Menino faz coisa, rapaz, que Deus duvida. Nós fizemos quando éramos meninos. Curiosidade de menino. Mas é por isso, Léo. É por isso que a gente precisa conversar com os filhos, para dizer, olha, cuida com isso. O cara não ensina as crianças a atravessar a rua, atravessar a BR, não fala com estranho, não pega doce de pessoa que não conhece. Mas você vê o seguinte, Jaci-Paraná, hoje, é uma região que está um pouco conflagrada. Em função da construção da usina de Santo Antônio de Giral. Já está no meio do caminho. É verdade. Já está sofrendo com consequências do alagamento, prostituição, situações lá de extremo desconforto da população, porque a água aflorou o lençol. O sistema de esgoto não existe, é tudo fossa, então está tudo flutuando, né? Eles estão literalmente no meio da merda, né? E há essa confusão desse gente chegando, gente saindo, tudo gente estranha. Com isso, está havendo alteração do tecido social e o pessoal se arma para se defender. E nessa de se armar e não ter visão de consequência, deixou num lugar assim à vista que uma criança de 11 anos pegou o revólver, achou aquilo, botou foi mostrar na escola. Com certeza foi mostrar, se exibir. Vê muito na televisão, violência é o que mais tem, e foi mostrar para um amiguinho na escola e disparou por acidente. Com certeza é isso. A televisão é muito violenta. Esse programa aqui, por exemplo, é um exemplo de violência, que só se bate boca, não fala nada. O professor observou ali que o aluno é da zona rural. Então, lá na zona rural, às vezes até se justifica que o proprietário de uma área tenha alguma arma em casa. Mas, pelo amor de Deus, vamos guardar bem. É porque euzinho aqui, por exemplo, lá pelos meus 14, 15 anos, procurando alguma coisa no guarda-roupa dos meus pais, encontrei um revólver 22. E achei aquilo muito bonito, um prateadozinho assim, roça. E eu pensei que não estava municiado. E chegou um colega em casa na hora, eu apontei para ele e puxei o gatilho. Felizmente eu errei. A bala pegou assim no... Mas 22 é para dar tiro em compadre. É em compadre, para matar compadre. Será, rapaz? Eu me tremi todinho, entrei em convulsão. Lógico, a vizinhança ouviu o disparo, foi lá em casa. Aí, quer dizer, poderia ter sido uma tragédia. Estava muito bem guardada. Eu é que fui bisbilhotar. Como isso o Everton faz comigo toda semana de brincadeira. Menino cega a gente. Esse garoto que tomou o ferimento, ele vai receber o nosso cuidado, tá tudo. Não, ele recebeu. O tiro maior vai ser o outro. Psicologicamente. O tiro, viu, Léo? Só como informação, o tiro pegou na barriga da criança, a criança perdeu o baço na cirurgia, criança de 11 anos, isso vai ter problemas. Mas ele sobreviveu e a princípio não corre risco de morte, mas como tu disse, o outro, as famílias estão desesperadas. Vai ser estigmatizado o garoto, né? Serginho, tem no pano de fundo disso tudo aí, tem uma coisa que é importante a gente destacar, é que a saúde pública funcionou. A ambulância estava lá, trouxe o rapaz em tempo,
foi socorrido lá no João Paulo II, foi operado, já está no Cosme Damião está salvo, se tratando. Em franca recuperação. Em franca recuperação. Rapaz, olha, Né? o Sérgio Tá vendo? Melo, viu? Você não olha pro lado bom das Eu coisas. só penso em comercializar gás, essas Pois coisas. é, se Eu faltasse ambulância, a gente estava lascando o pau aqui. É Se o verdade. médico não tivesse no plantão, a gente estava aqui largando o pau. verdade, é verdade. E é preciso observar. Viu? Um abraço ao doutor Demétrio. Olha, que acaba falar de mandar nisso- uma mensagem aí pra gente. Abração, velho. Doutor Demétrio, né? É. Estamos de volta com o papo de redação na TV deste sábado, dinossauros do último rádio no sábado Papo de de Redação 2013. na Quem é esse Babysauro aí? Quem sois? Renan Barbosa, aqui me apresentando. Eu Renan Barbosa. É do churrasco. É o do churrasco. Ah, esse que ia fazer o churrasco ia lá em... Não, ele faz todo Santa sábado no Luzia. churrasco em Santa Luzia e convida a gente para sair do 2 programa. horas antes. Eu convido eles. Ó, o Renan, Você está aqui não é porque é o Renan, é porque você é o pai da Beatriz. é Por isso verdade. que você está E também porque ele é o único frequentador assíduo desse auditório desde o primeiro programa. Então está sendo presenteado de participar aqui e ficar com famoso. essa visibilidade de falar duas palavras. Duas palavras. 2 palavras. Oi, tchau. Essa foi genial. Muito bom. Certo. Sérgio Melo, o que nós Diga, temos ainda? Fica aqui. Pode ficar aí. Fica aqui. Só, não, Nós pode temos falar. ainda sobre a situação fundiária lá de Ariquemes, que continua isso sim. matando gente. Isso eu Né? quero falar bastante. Nós vamos agora para a reportagem da nossa querida Líbia Albuquerque sobre os conflitos agrários lá no Vale do Jamari, mais precisamente na região de Ariquemes. As constantes invasões a propriedades rurais na região do Vale do Jamari têm sido acompanhadas pelas forças de segurança do Estado. O monitoramento dos casos identificou um número preocupante de propriedades em situação de litígio. O levantamento do número de propriedades rurais em situação de litígio agrário, realizado pelo 7º Batalhão da Polícia Militar, demonstrou que pelo menos 22 propriedades estão invadidas nos 9 municípios da região do Vale do Jamari. Durante o cumprimento da última reintegração de posse, realizada na Fazenda Entre Rios, Santa Cruz, no início da semana em Alto Paraíso, o comandante do 7º Batalhão disse que o controle realizado pela corporação aponta que as invasões são realizadas por grupos criminosos. Tem um grupo fomentando essas invasões aqui na região do Vale do Jamari, um grupo também que faz a frente, ou seja, um grupo armado que pratica as invasões sempre com violência, ameaça as pessoas, com destruições de casas, e depois coloca algumas famílias para manter o acampamento e para ficar aqui tentando de uma forma ou de outra ganhar a terra para depois vender. Por meio de nota, a Superintendência do INCRA informou que em 2013, 1.147 famílias foram acomodadas em 7 assentamentos criados no estado e que aproximadamente 3.000 famílias estão acampadas, aguardando o assentamento em lotes após serem selecionadas pelo Programa de Reforma Agrária. Enquanto isso, propriedades continuam sendo invadidas, o que para o comandante são organizadas principalmente pela Liga dos Camponeses Pobres. Eles não estão usando bandeira, mas o Serviço de Inteligência nos informa que a Liga dos Camponeses Pobres é quem vem organizando esses acampamentos na região do Vale do Jamari. Liga dos Camponeses Pobres. Mais de uma década que eu ouço falar nesse movimento aqui em Rondônia, fazendo e acontecendo. Quero aproveitar, Sérgio, mandar um abraço para o Coronel Enide, meu amigo, com quem tive o prazer de conviver muito de perto no ano retrasado. Ele é um cara trabalhador e eficiente. É uma pessoa... E sabe o que está dizendo. E aí me chamou a atenção duas coisas. Primeiro que ele disse que quem organiza essas invasões é o crime organizado. Palavras dele. Quadrilha organizada. E depois diz que quem organiza é a Liga dos Camponeses Pobres. Ou seja, a Liga dos Camponeses Pobres é a quadrilha organizada denunciada pelo que está comandante da PM. mobilizando uma massa de manobra para se apropriar de terras. A gente sabe, Léo Ladeia, que essa liga, ela anda fortemente armada. Quando há conflitos com a polícia, eles põem as crianças na linha de frente para poderem, se acontecer alguma coisa, poderem se colocar como vítima. Eles invadem fazendas não para atender pobres e abandonados e sem terra, mas para vender as terras, para fazer dinheiro. Eles têm armas pesadas nos acampamentos e ninguém tem coragem de enfrentá-los, né? Ninguém.
Nem a polícia militar, nem o exército, nem a dona Dilma, nem eu, que também não sou besta. Então eles fazem o que bem querem há décadas, aqui em Rondônia e em outros lugares do Brasil. Bom, há algum tempo, um coronel aqui da Polícia Militar me falou o seguinte, que se você pegasse ali aquele ponto chamado Jacinópolis, você veria uma série de estradas que saem ligando a diversos pontos, é como se fosse uma aranha, e ali é a cabeça. Em Jacinópolis já esteve lá o Exército, a Polícia Federal, a Guarda Nacional. Botaram para correr. Bota para correr. E ali é o seguinte, você não entra nem pagando pedágio. Lá nas terras indígenas você paga um pedágio e vai. E lá não, se não tiver um salvo-conduto. Tem um jornalista amigo aqui que esteve lá. E foi ele que me falou. E foi ele que me falou o seguinte, Léo, do lado de lá tem arma muito pesada. É muita coisa. Jacinópolis é passagem. Quem me falou isso aqui também foi o delegado, vou citar o nome dele porque foi uma entrevista pública e o delegado Carlos Eduardo, ele me disse o seguinte, Léo, aquilo ali é passagem de contrabando e armas que vem da Bolívia e passa por ali. Então, aquela região... Contrabando de armas, você quer dizer que é tráfico de drogas? É tráfico de drogas e armas. Isso. E ali é o seguinte, naquela região você tem uma das melhores terras do estado de Rondônia, terra roxa, igual aquela do Paraná. E, cara, onde tem terra boa, você vai ter a turma que está querendo a terra mais barata, ou a terra de graça para fazer algum assentamento. Eu me lembro do João do Vale, há algum tempo atrás, ele me disse o seguinte, Léo, qualquer reforma agrária que se faça no Brasil, qualquer que seja o estilo que você utilize, se você não der ao José da Silva que está dando o lote, o trator da Silva, o financiamento da Silva e alguma coisa mais da Silva, ele não vai para frente. Saúde da Silva, saúde da Silva, educação da Silva, não vai acontecer nada. Ele vai ficar lá e daqui a pouco ele vai vender a terra. E é tudo que são os assentamentos Joana d'Arc aqui, que estão, as pessoas estão desesperadas. E é o seguinte, essa história, eu falei há pouco aqui da FUNAI e eu disse o seguinte, olha, a FUNAI é uma coisa que não funciona, mas vou dizer outra aqui, o INCRA é uma coisa que nunca funcionou no Brasil. A reforma agrária aqui de Rondônia deu certo em função do INCRA, mas na hora que o INCRA se assentou, aí, meu amigo, o resto a gente sabe, ninguém aqui é índio, ninguém tem pau atravessado da venta e todos nós nem que somos acredita aqui, mais nessa coisa. Eu queria nós sabemos exatamente o que é isso, né? Queria ouvir um pouquinho a opinião do doutor Amadeu, primeiro por ser uma pessoa que mora há muitos anos aqui, conhece profundamente essa terra, depois por ser... eu não queria encher muita bola. Um dos melhores advogados, não vou dizer o melhor para não encher a bola dele, tá? Não convém. Então, doutor Amadeu, e aí? O que o senhor acha? Preso. Menos preso. O que o senhor acha dessa situação? Esse problema fundiário, ele vem se intensificando. Aí voltamos pela omissão. Eu cheguei aqui em 1973, contratado pelo INCRA. O INCRA me contratou em Porto Alegre e me trouxe para Porto Velho. Estou aqui há 40 anos e os primeiros anos que eu passei aqui eu trabalhei no INCRA. Nós fizemos um trabalho fantástico. Verdade. Rondônia é o que é pelo que o INCRA fez. Me lembrei agora, você falou de Terra Boa, Capitão Silvio Gonçalves de Farias, uma figura lendária, mas que muito pouco valorizada. É verdade. E o Capitão Silvio dizia o seguinte, meu filho, ele me adotou, meu filho, terra boa e mulher boa sempre tem homem em cima. Então, procure que onde tiver havendo a confusão, conflito, a terra é boa. É terra boa. Ou é muito fértil ou tem minério. Essa região aqui, depois que o INCRA parou de trabalhar, veio eu acho que isso aí, me parece que tem alguma orquestração, que o MST começou a movimentar o Brasil inteiro. Acampamentos, invasões, tem a ver, invasões. Sim, claro. Tudo a ver. E me parece que por uma questão de caráter sociológico e ideológico, o MST se tornou inimputável. É verdade. Invadia e não acontecia nada. Destruía plantações, testes. E mataram, e não acontecia nada. Inimputável. Essa LCP aí, Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia, é um derivativo. Eles são bem MST. Mais atrevidos do que o MST. É um braço mais ousado. Sem dúvida. Porque também está envolvido com esse lance de criminalidade. Exatamente. Aí. Agora, essa região está conflagrada porque tem uma disputa
muito forte entre terras públicas da União ou terras indígenas. Tem ali a presença aquela Uruauau, 1.800.000 hectares de terra para 40 índios. Né? Que poderia estar muito bem lá no Copacabana Palace. Exatamente. É isso que tem agora o projeto de lei que está no Congresso Nacional, para que não seja mais a FUNAI e o Ministério da Justiça responsável pela demarcação das terras indígenas. Beleza isso. Passe pelo Congresso. Porque o que acontece? A FUNAI contrata ou tem no seu quadro um antropólogo que vai fazer uma varredura na área para saber onde é que tem vestígios de ocupação e faz o que bem entende. E o relatório é lei. Virou lei e aquela é a reserva. E o antropólogo geralmente é um alemão esses ou um conflitos, eles francês. têm que ser administrados com eficiência. Tem que definir. Aqui é terra indígena. Tá cheio de gente dentro da terra indígena. Tem que tirar esse povo de lá. O que aconteceu agora em Rio Pardo? Foram tirar a gente de lá, saíram correndo. Pois é. Morreu um policial militar. É verdade. Queimaram o viatura da polícia, tiroteio, coisa feia. Tocaram o terror. Coisa feia, quer dizer, a questão institucional está debaixo de severo risco. E eu não sei como é que isso vai parar. Bom, agradecer a audiência da professora Mirabel Teixeira. Ela está dizendo, por falar em humor gaúcho, Sérgio Pires, eu não aceito essa história de falar que gaúcho não é macho, viu? Ela disse. Não, mas gaúcho é muito macho. Eu estou de férias assistindo o programa que está cada vez melhor. Os dinos estão de parabéns. Obrigado. Nossa, Mirabel Teixeira. 2 minutos. 2 minutos para acabar. Apenas para colocar o índio da tribo de Onan. O índio era um só mesmo, é da tribo de Onan. Ele se autorreproduz. Se autorreproduz. Aquele 5 contra 1. Isso. Então, existia um índio aqui que por pouco a gente não tem a usina de Santo Antônio pronta, porque existia um índio de uma tribuzinha solitário e impressionante, invisível. Olha, antes de encerrar, Sérgio, nós temos 2 minutos, só quero registrar o seguinte. Registro. Mauro Nazif. O prefeito Versão Mauro Nazif, 2014. ele foi nesse ano o Judas, né? O Judas. Mais malhado da história. Tá com a popularidade, eu falei rasteira e o Sérgio falou subterrânea. Subsolo. Abaixo da orifício, anal de ofício. Mas o Mauro disse na mídia, nessa semana toda, em vários programas, na Casa, na Globo, no SBT. Na entrevista que você vai ver daqui a pouco. Pois eu ia falar sobre isso. Na entrevista que ele me concedeu, que vai ao ar daqui a pouco no Candelária Debate, logo depois do Papo News com o Sérgio Melo, o Mauro Nazif está muito otimista. Está muito otimista. Ele investiu 30 milhões de reais em equipamentos, estão chegando 60 máquinas gigantescas e equipamentos. Ele disse que vai transformar a cidade. Eu não quero nem entrar no mérito, Sérgio Melo, se isso vai acontecer ou não. Eu quero dizer que eu espero que aconteça. Porto Velho está abandonada e precisa de uma reforma geral. Então eu estou acreditando 100% no prefeito Mauro Nazif. Eu só não vou acreditar se chegar lá no mês de dezembro de 2014 e ele não aumentar de novo o PTU, porque ele não aumentou esse ano dizendo que não tinha motivo justificativo, porque a população não deveria pagar pelo que não recebeu. Seria uma injustiça fiscal. Aliás, palavras do prefeito excelentes. Isso ele está dizendo no meu programa, inclusive, que não teria coragem. Final do papo de redação de hoje. Não, 2 palavrinhas. Tchau. Não é nem 2, é uma só. Obrigado, gente. Bom final de semana. Foi de subir da honra. Feliz 2014. Amanhã eu estarei lá no Quando Bate a Saudade, substituindo Everton Leone. Subir da honra. Subir da honra é do Everton Leone. Subir da honra. Isso aí. gentedeopinião.com.br, o único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos. Além dos vários focos de jornalismo, Gente de Opinião também divulga o livre pensamento, na visão dos melhores colunistas e colaboradores. Opinião TV, energia e meio ambiente, Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo o que você precisa saber. E o que você não viu na TV aberta, você vê no Gente de Opinião. Gente de Opinião, liberdade de expressão.